Olá, querido catequizando, querida catequizanda, que alegria estarmos juntos neste tempo pascal, neste tempo que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E hoje o nosso tema é muito especial, que nós vamos meditar sobre a vocação de Moisés, a libertação do povo do Egito. Que maravilha! E olha, muitas coisas Deus tem preparado para nós, portanto, prepara a sua Bíblia, a sua apostila aí, tá bom? A partir já da página 11, porque nós damos início assim ao nosso encontro com Cristo, a nossa catequese. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorramos à Virgem Maria, Mãe de Deus, que nos auxilie, que nos ajude a vivenciarmos a graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como disse na página 11 da nossa apostila, o nosso tema de hoje, nós vamos ver o tema, a vocação de Moisés, a sarça e a libertação. Então vamos por parte. O povo de Deus estava no Egito. Lembra? Que povo é esse? Nós vimos no último encontro sobre Noé, sobre os patriarcas, ou seja, muitos anos depois da criação do mundo. Vimos sobre o dilúvio, sobre os pecados do povo contra Deus, sobre a recriação que Deus faz no dilúvio, da aliança que Deus faz com o seu povo, e vimos sobre Abraão. E a partir de Abraão, há uma promessa de Deus, vocês se lembram? De um novo povo, né? De um povo de fé. Ou seja, Abraão seria o nosso pai na fé. Então, esse povo de Deus, os israelitas, estava no Egito. E eles tiveram um faraó muito, mas muito opressor. Então eles trabalhavam de forma bem dura, estavam sendo escravizados no Egito. O povo de Deus, o povo querido por Deus. E aí acontece que os egípcios começaram a crescer em número. E o faraó dá uma determinação, que todo homem nascido, a partir de então, deveria ser morto. Com isso, a mãe de um desses primogênitos que estavam sendo mortos no Egito, desses inocentes, dessas crianças, escondeu seu filho por 3 meses, e depois de 3 meses a sua irmã, a irmã desse bebê, colocou ele num cesto nas águas. E olha que interessante, a filha do faraó encontrou esse bebê e deu o nome de Moisés, que quer dizer retirado das águas. Então Moisés começou a ser criado no palácio do faraó, no meio dos egípcios. Só que ele era hebreu, ele não era egípcio. E aí acontece o seguinte, que Moisés cresceu e ele se deparou com uma cena muito triste de um irmão seu estava sendo escravizado, estava sofrendo. E ele acaba matando um soldado do faraó. E por conta disso, Moisés foge e vai virar pastor de ovelhas. Então Moisés estava apacentando as ovelhas no Monte Horebe, chamado Monte Horebe, o Monte da Presença de Deus, e ele encontra uma sarça. Essa sarça se queimava, tinha fogo dela. Já viram uma árvore pegando fogo? Então, uma árvore estava pegando fogo, só que a sarça não se consumia, o fogo não apagava. E não consumia a sarça. Então Moisés achou aquele fenômeno maravilhoso e estranho. Então Moisés, diante daquele fenômeno, ouve a voz de Deus daquela sarça. E o Senhor comunica a Moisés o seu plano, a vocação que Deus tem para Moisés. Abra comigo, nós vamos ver aí, Êxodo no capítulo 3. Êxodo no capítulo 3. O que Deus disse a Moisés? Bom, primeiro sobre o seu plano de libertação do povo. Olha, você vai até o faraó e você vai dizer
em nome do Senhor, exigindo a libertação do meu povo. E o Senhor disse a Moisés: quando você for falar em meu nome, você vai dizer: eu sou, me enviou até vós. Moisés vai ao encontro do faraó e o faraó se nega a libertar o povo. Porque era o povo hebreu, escravizado, que fazia o trabalho pesado no Egito. Então não tinha possibilidade do faraó. O faraó diz: não posso. E aí Deus diz assim a Moisés: olha, avisa ele que eu vou enviar 10 pragas se ele não libertar o meu povo. Todos esses sinais aconteceram de forma progressiva para convencer o faraó a libertar o povo que estava sofrendo. Porém, o faraó, a cada uma delas, se endurecia mais e mais. O trabalho começou a ficar dobrado, o povo começou a sofrer mais ainda, até chegar ao ponto da última praga ser a morte do primogênito de cada família. E assim aconteceu também com o primogênito do faraó. Isso aos egípcios. Deus ordenou a Moisés que todos os hebreus... Depois disso, o faraó manda o povo embora, diz a Moisés: leva esse povo daqui. Porém, quando o povo estava fora do Egito já, diz a palavra que Deus endureceu o coração do faraó. Então ele mudou de ideia e mandou todos os carros do Egito atrás do povo de Deus. E aí o que aconteceu? Durante o dia estava à frente do povo uma nuvem luminosa. À noite guiava o povo uma coluna de fogo. E eles chegaram diante do Mar Vermelho. Começaram a ficar apavorados porque o faraó e o seu exército estava vindo atrás. E Deus disse a Moisés: não tenha medo, sou eu que marcha à tua frente. E mandou que Moisés estendesse o seu cajado sobre o mar. E a partir daquele momento, o mar ficou dividido em 2, como que colunas. E o povo passou pelo mar a pé enxuto. Quando o último do povo de Deus, o último hebreu, conseguiu atravessar, Moisés novamente bateu por ordem do Senhor o cajado no mar, e o mar se fechou e os egípcios se afogaram. Então essa foi a primeira Páscoa. A Páscoa aconteceu aí, a primeira Páscoa, quer dizer passagem, libertação. Por isso que nós celebramos até hoje a Páscoa. Claro, nós vimos depois, no Novo Testamento, Cristo ressuscita. Então a Páscoa toma um novo sentido, toma a partir da nova aliança que Deus faz com o seu povo e definitiva, que é em Cristo Jesus. Então Moisés e os israelitas entoaram um canto ao Senhor. Eles cantavam: cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. O inimigo já cantava a vitória, mas o Senhor foi em socorro do seu povo. Então nós chegamos ao final do nosso encontro. Vimos aí o poder de Deus que se manifestou para salvar o seu povo que estava sofrendo. Deus fez tudo isso para mostrar o poder de seu braço contra toda injustiça, contra toda opressão, contra todo sofrimento que o homem causa, contra o amor de Deus e contra o amor de seus irmãos. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Que Deus abençoe. Até a próxima. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Tchau!